FPGAs e suas aplicações em telecomunicações. Componentes do Grupo 1: Juliana Alvarenga, Jean Castro, Rômulo Torres Serra, professor André Canella. Este trabalho é relativo à primeira avaliação da disciplina Microprocessadores 2 no segundo semestre de 2017. O presente trabalho tem por objetivo ilustrar uma forma de agregar o uso de FPGAs nos sistemas de telecomunicações. Introdução. A aplicação de circuitos integrados se tornou uma tendência para serviços de comunicação. As FPGAs foram implantadas em vários campos da engenharia eletrônica e, assim, o seu uso no ramo de telecomunicações se tornou uma necessidade. A tecnologia de sistemas embutidos está trazendo novos níveis de performance à próxima geração de circuitos para várias aplicações. Com a inclusão de chips FPGA em sistemas de comunicação, o poder de processamento substancial ao longo da programabilidade do software e sua atualização são combinadas com a performance, robustez e flexibilidade de um circuito customizado. Dentre as vantagens do uso do FPGA, podem ser citadas a alta velocidade de processamento, o baixo nível de reconfigurabilidade, baixo custo e, consequentemente, a maior relação custo-benefício. Definição de FPGA. Um FPGA, Field Programmable Gate Array, é um circuito integrado projetado com o objetivo de ser configurado pelo usuário após a fabricação. O FPGA é um dispositivo semicondutor que é amplamente utilizado no processo de informações digitais. Foi criado em 1985 como um dispositivo que poderia ser programado de acordo com as necessidades e aplicações do usuário. É um chip que suporta a implementação de circuitos lógicos relativamente grandes. Consiste de um grande arranjo de células lógicas configuráveis contidos em um único circuito integrado. Cada uma dessas células possui a capacidade computacional para implementar funções lógicas e fazer o roteamento para a comunicação entre elas. Ele é composto basicamente por 3 tipos de componentes: os blocos de entrada e saída, blocos lógicos configuráveis e chaves de interconexão. Os blocos lógicos são dispostos de forma bidimensional, as chaves de interconexão são dispostas em formas de trilhas verticais e horizontais entre as linhas e as colunas dos blocos lógicos. CLB – Configuration Logical Blocks. São circuitos idênticos, construídos através da reunião de 2 a 4 flip-flops e da utilização de lógica combinacional. Um usuário tem a possibilidade de construir elementos funcionais lógicos por meio dos CLBs. IOB – Input Output Block. São basicamente buffers que funcionarão como um pino bidirecional entrada e saída do FPGA. São circuitos responsáveis pela interface das saídas provenientes das combinações de CLBs. Chaves de interconexões, Switch Matrix. São as trilhas utilizadas para conectar os CLBs e IOBs. Os recursos de interconexões possuem trilhas que realizam a conexão das entradas e saídas dos CLBs e IOBs até as redes apropriadas. Normalmente, a configuração é feita por programação interna das células de memória estática, as quais são responsáveis por determinar as funções lógicas e conexões internas implementadas no FPGA entre os CLBs e os IOBs. O processo de escolha das interconexões é chamado de roteamento. Aplicações em telecomunicações. CRAN. O conceito de CRAN é centralizar o processo de banda base, camada superior e backhaul em uma única localização que fornece níveis muito elevados de capacidade de processamento. Um grande número de rádios é associado à unidade de processamento centralizada e são distribuídos no ambiente para fornecer ampla cobertura. Os principais objetivos das arquiteturas CRAN são reduzir os custos do sistema e o consumo de energia, aproveitando o aumento da eficiência de pool que resulta no processamento centralizado da estação de base, aumentar a flexibilidade de implantação usando RRUs para coberturas de macrocélulas ou células pequenas em áreas que não são bem atendidas por uma abordagem centralizada de macrocélulas, tornar-se parte integrante da estratégia de rede heterogênea, oferecendo opções de implantação adicionais bem adaptadas a certas condições. Há 2 visualizações diferentes sobre a implementação de arquitetura CRAN. Uma abordagem é basicamente de natureza evolutiva. O CRAN é visto como uma extensão da distribuição de arquiteturas de macrocélulas. A capacidade da unidade de processamento centralizada e o número de RRUs associadas são aumentadas de forma exponencial.
No entanto, as tecnologias, sistemas básicos e as arquiteturas usadas nesta abordagem não são radicalmente diferentes das usadas em estações base convencionais. A principal atração desta abordagem é a reutilização da arquitetura e da tecnologia de sistemas existentes. Esses sistemas às vezes são chamados de supermacrocélulas ou estações base de alta densidade. A abordagem alternativa é a de natureza mais revolucionária. Nela, além do aumento de capacidade e cobertura associada ao CRAN, há também uma unidade para usar a tecnologia de commodities para reduzir o custo do sistema, aumentar a flexibilidade e fornecer uma plataforma mais aberta sobre a qual aplicação da estação base pode ser construída. O uso da tecnologia de commodities visa as RRUs, a unidade de processamento centralizado e o sistema de interconexão. Consequentemente, mesmo que ambas as implementações se aproximem da estação base CRAN e a arquitetura parecer bastante semelhante a certo nível, elas diferem radicalmente a nível de módulo, pois são baseadas em tecnologias muito diferentes. Visão geral das aplicações CRAN. Na aplicação CRAN, a conectividade da estação base é muito importante, pois o número de conexões e a complexidade de comutação associada são extremamente altas. Além disso, a funcionalidade de gerenciamento do sistema relacionada à conectividade CRAN, ou seja, compensação de atraso, roteamento adicional, gerenciamento de redundância, entre outros, também é complexa. Portanto, os principais desafios associados à conectividade CRAN são: CRAN requer um número extremamente elevado de conexões para muitos elementos de processamento BBU e RRUs. As distâncias entre as RRUs e a unidade centralizada podem variar significativamente em alguns casos. Essas distâncias podem ser dezenas de quilômetros. Desafios como sincronização e compensação de atraso para um grande número de rádios devem ser endereçados. É necessário que a plataforma de processamento centralizada suporte ambos os equipamentos de rádio e banda base, os novos e os herdados, logo, deve também suportar vários padrões de interconexão. Pode-se observar na figura um diagrama de bloco funcional de nível superior de uma possível arquitetura de estação base CRAN. A figura mostra cada uma das unidades funcionais e destaca a importância do módulo de interconexão I/O utilizado para transferir os dados entre o pool de banda base e a matriz de RRUs. Nessa instância, como a arquitetura de interconexão é extensa, ela pode ser implementada em vários módulos dedicados, distribuindo a funcionalidade em todo o sistema. A arquitetura não faz pressupostos específicos sobre a tecnologia em torno da qual a estação base é projetada. Ela representa as abordagens evolutiva e revolucionária. A arquitetura CRAN são a base para as redes mais modernas de telefonia móvel e servirão de base na implementação das redes 5G. Os FPGAs foram usados em uma ampla gama de aplicações no ramo de telecomunicações. Foi apresentado o uso de FPGAs na implementação de sistemas de modulação analógicos e digitais. Como alguns exemplos temos modulação de amplitude, modulação de frequência, de fase, de código de pulso, de largura do pulso, de posição do pulso, de amplitude desse pulso, modulação delta, chaveamento na mudança de amplitude, na mudança de frequência e na mudança de fase, multiplexação por divisão de tempo e diferentes técnicas de codificação. Além disso, o FPGA também pode ser projetado para emular um dispositivo específico, como um osciloscópio ou um gerador de função, ou algum dispositivo similar. Foi descrita também a capacidade de um FPGA para gerar internamente um sinal de entrada de baixa frequência e, através de uma porta VGA, ele também é capaz de exibir os sinais em um dispositivo de saída. No entanto, o uso de FPGAs só não se limita a esses aplicativos apenas, devido também à sua reconfigurabilidade e reprogramabilidade. Falando um pouco sobre o mercado de telefonia móvel, alguns analistas da empresa Tecnavio apuraram que o mercado global de FPGAs no setor de telecom atingiu 2,9 bilhões no ano de 2014, com a taxa de crescimento anual composta de 8,6%. Esse crescimento deve-se à demanda por dispositivos de alta largura de banda, muito pelas redes 3G e pelas redes 4G. Os fabricantes travaram uma batalha feroz para dominar as plataformas de 4G de telecomunicações, com recursos e requisitos que ainda estão evoluindo, e a tendência é aumentar cada vez mais com o advento da tecnologia 5G no futuro. Em um mercado tão dinâmico, os FPGAs são úteis, pois fornecem recursos lógicos e programáveis para implementar funcionalidades de hardware personalizados.
Arquitetos e desenvolvedores de sistemas sem fio por muito tempo aproveitaram a reconfigurabilidade dinâmica e os recursos de programação no campo de FPGAs em comparação com as ASICs de função fixa. Nas estações 4G, os FPGAs oferecem as vantagens funcionais em termos de desempenho em banda base, bem como no processamento de rádio. Os analistas de sistemas estão alavancando o FPGA em plataformas de pacotes 4G para gerenciamento de tráfego, a fim de implementar recursos diferenciadores de valor agregado. O backhaul sem fio para as redes 4G usa a FPGA para integração funcional de recursos de rádio e banda base, como também para interface de rede. Podemos concluir que, atraídos pela flexibilidade que os FPGAs fornecem, uma vez implantados em campo, os fabricantes de equipamentos de telecomunicações estão dando preferência cada vez maiores a FPGAs para a produção de sistemas de telecomunicação de baixo a médio volume. Os FPGAs fornecem uma solução flexível para muitos aplicativos de telecom. Eles podem ser modificados não só durante o desenvolvimento do sistema, mas também podem ser implantados em campo. O que podemos concluir é que as FPGAs se tornaram fundamentais no ramo de telecomunicações, e isso está exigindo uma integração cada vez maior entre as cadeias de engenharia eletrônica e engenharia de telecomunicações, o que torna o nosso trabalho e a aplicação nessa matéria muito importante e fundamental. Bom, esse é o final do vídeo, agradecemos pela atenção, muito obrigado.